Olá, tudo bem? Acompanhe agora mais um Universiência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet, que é uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente conhece as produções científicas destas instituições. Veja quais as pesquisas nós vamos acompanhar hoje. Pesquisadores da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte realizam mapeamento das políticas públicas de prevenção e combate à violência contra as mulheres no estado após Lei Maria da Penha. Cientistas da Universidade Federal Rural de Pernambuco investigam o potencial de produtos naturais e imunoterapêuticos no controle de infecções bacterianas. Um estudo científico desenvolvido no programa de pós-graduação em agronomia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia avaliou a qualidade das mudas de eucalipto produzidas em recipientes biodegradáveis. A violência doméstica sofrida pelas mulheres ganhou mais visibilidade com a promulgação da Lei Maria da Penha, a primeira lei específica de combate à violência de gênero praticadas às mulheres. Ao longo das últimas 4 décadas, os movimentos feministas têm tornado público esse problema e conquistado alguns avanços. Mas os números provam que ainda existem muitos desafios. E pesquisadores da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte realizam mapeamento das políticas públicas de prevenção e combate à violência contra as mulheres no estado após a Lei Maria da Penha. Essa pesquisa, na verdade, ela é uma reatualização do nosso mapeamento que nós fizemos logo após a aprovação da Lei Maria da Penha em 2006. Então, nós realizamos uma pesquisa em 2008, passados 10 anos, mais de 10 anos após a Lei Maria da Penha, propomos ao CNPq reatualizar esse mapeamento no sentido de saber, conhecer quais são as políticas, os serviços, políticas públicas de prevenção e combate às violências contra as mulheres no Rio Grande do Norte, passados 12 anos da Lei Maria da Penha. A pesquisa ela começou em 2019, a gente ainda não estava na pandemia, então nós mapeamos 4 municípios do Rio Grande do Norte, Mossoró, Natal, Caicó e Parnamirim. Por que esses 4 municípios? Porque eles são os municípios que possuem delegacias especializadas de defesa da mulher, que é a principal porta de entrada das denúncias de violência. Então, nós começamos a realizar essa pesquisa em 2019, entrevistando in loco, mapeando os serviços nas áreas de saúde, assistência social, segurança pública e judiciário, que são as 4 áreas principais de políticas que compõem, dos serviços que compõem o enfrentamento dessas violências e prevenções. Então, a gente realizou a pesquisa em Mossoró, realizamos a pesquisa em Caicó, mapeamos Natal, via internet, e marcamos algumas entrevistas online, tanto em Natal como em Parnamirim, e agora a gente retoma para concluir Natal e Parnamirim com entrevistas presenciais. Em Mossoró, a gente mapeou na área da assistência social o Centro de Referência da Mulher e os CRAS, que não são especializados, mas atendem também as mulheres em situação de violência. Mapeamos a área de saúde, o projeto Flor de Lótus, que funciona na maternidade Almeida Castro, que atende as mulheres em situação de violência sexual, e também algumas UPAs que têm pessoal capacitado para estar atendendo. Na área de segurança pública, a gente tem a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher e, mais recentemente, a Patrulha Maria da Penha, que tem sido um serviço muito importante, é a Guarda Municipal com a Polícia Civil, que fazem o patrulhamento das mulheres que estão com medidas de protetivas de urgência. E na área do judiciário, temos Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulheres, que é um serviço especializado, a Defensoria Pública, que tem um atendimento em alguns dias e horários para as mulheres, um atendimento prioritário, e a 9ª Promotoria Pública. Caicó, nós mapeamos alguns CRAS, que atendem as mulheres em situação de violência, CREAS também especializado em assistência social. Na área de saúde, o Hospital Regional do Seridó, que atende as mulheres em situação de violência sexual, e também alguns CAPs, que atende as mulheres que desenvolvem transtornos mentais em decorrente da violência. Temos lá o atendimento na Defensoria Pública, na área do Judiciário,
e uma delegacia especializada de defesa da mulher, que funciona ser uma sede própria, ainda de forma precária. O serviço em Mossoró, eles têm uma tentativa de se atuar em rede, porque esses serviços eles não podem atuar de forma isolada. Há que ter um diálogo, uma relação que a gente chama rede de serviços, os serviços que compõem essa rede de atendimento e proteção às mulheres. A gente ainda tem muito caminho a percorrer, porque, por exemplo, a nossa delegacia de defesa da mulher, ela nem funciona à noite, né? Não tem plantões de final de semana, dias e horários que as mulheres mais sofrem violência. Os serviços, eles têm profissionais capacitadas, mas ainda falta o investimento, concursos públicos, né, para que a gente tenha uma equipe multidisciplinar no serviço, formada por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, pessoal da área jurídica. Então, os serviços ainda têm muito a caminhar no sentido desse diálogo, mas a gente já tem um grande avanço aqui em Mossoró, que temos aí a Patrulha Maria da Penha, que tem feito um trabalho importante, articulado com o juizado, articulado com o Centro de Referência da Mulher. Temos mais recentemente a Casa de Acolhimento, então a gente teve muitos passos, né, nos últimos anos para consolidar essa rede, mas ainda temos muitos desafios que passam pelo investimento, tanto do governo estadual e municipal nas políticas e serviços de enfrentamento e prevenção às violências contra mulheres. Em Caicó, a rede é muito frágil, a gente não tem uma delegacia com sede própria, a gente não tem uma equipe específica e qualificada para atender essas mulheres. Lá, até o momento que a gente mapeou, era um homem, né, delegado, não tinha profissionais mulheres na delegacia. Então, lá em Caicó, a gente tem muita dificuldade em trabalhar essas instituições funcionarem na perspectiva articulada da rede. O Rio Grande do Norte é o 5º estado que mais violenta mulheres. E o Brasil é o 5º país no mundo mais violento para as mulheres. Então, a gente tem que buscar uma resposta do Estado para enfrentar essa problemática. Então, nossa pesquisa, ela visa não só conhecer o que existe, mas como está sendo efetivado esse serviço. Por isso que é um mapeamento analítico. A gente pretende, estamos entrevistando tanto os funcionários e funcionárias que estão à frente desse serviço, como algumas usuárias também que são que buscam esses serviços. E veja daqui a pouco a manutenção da qualidade das mudas de eucalipto produzidas em recipientes biodegradáveis. É daqui a pouco no Univerciência. Na produção de mudas florestais, muitas técnicas são necessárias para garantir a qualidade das espécies. Nesse processo, os recipientes são fundamentais, já que permitem o controle da nutrição e proteção das raízes, além de facilitar o manejo, o transporte e o plantio. Os mais utilizados são derivados do petróleo, mas podem prejudicar as raízes. E que tal uma alternativa de menor impacto ambiental e menos custos? Um estudo do programa de pós-graduação em agronomia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia avaliou a qualidade das mudas de eucalipto produzidas em recipientes biodegradáveis e em tubetes, associadas à incorporação de compostos orgânicos. Logo quando eu me ingressei no programa de pós-graduação em agronomia, o professor Adalberto me convidou para uma conversa e expôs a linha de pesquisa que o grupo já estava desenvolvendo. Então tinha algumas pesquisas anteriores a mim que já estava testando, por exemplo, o melhor volume do recipiente, quais eram as implicações positivas que esses recipientes tinham na produção de mudas de eucalipto. Então a gente considerou uma variável diferente, que foi a incrementar o composto orgânico, que visava aumentar o volume de raízes, promover a redução de deformações radiciais que o tubete já provocava em estudos anteriores. Os tubetes, por exemplo, são pequenos tubos de plásticos rígidos, né? À base de petróleo, que são largamente utilizados para a produção de muda, especificamente de eucalipto, ainda que outras empresas também trabalham com esses mesmos recipientes para a produção de mudas de espécies florestais nativas, tá? Então, esses recipientes, eles são, quando do plantio da muda no campo,
eles são separados da muda. A muda é retirada e plantada. E esses recipientes muitas vezes não voltam para o viveiro. Parte deles fica no campo, né, misturado lá com a própria vegetação. E com o decorrer do tempo pode causar alguns impactos ambientais, porque eles não são degradáveis. Agora, os recipientes biodegradáveis, que são os paper pots, também chamados, né? Esses recipientes têm na sua composição celulose, ou seja, papel. Então são recipientes que quando são utilizados para a produção das mudas, essas mudas são plantadas no campo, sem, no entanto, separar desses recipientes, são plantados com as mudas. E depois de 2, 3 meses, esse material entra em processo de degradação e incorporado pelo ambiente. Esse material, ele é composto de celulose, ou seja, de papel fino, né? Ele proporciona às mudas, né, uma formação melhor do ponto de vista radical, com a maior quantidade de raízes crescendo quase que naturalmente, com um percentual baixo de deformações radiciais, tá? E essas são características indicativas de muda de alto padrão de qualidade. E se assim nós interpretamos, então nós podemos também prognosticar, né, o que vai acontecer com essas mudas no campo, sob o ponto de vista de alto percentual de sobrevivência, alto potencial de crescimento inicial e principalmente, né, vamos levar a formação de floresta mais produtiva. Esse experimento ele foi dividido em algumas fases, algumas etapas, e a etapa que constou da comparação entre os recipientes foi a de produção de mudas no viveiro. Nessa fase nós avaliamos 600 mudas e com os resultados da pesquisa nós constatamos que o paper pot promoveu o aumento de qualidade das mudas produzidas. Então, por exemplo, houve aumento na altura da parte aérea das plantas, diâmetro do colo, aumento das biomassas, aumento no volume radicial. Então, assim, estatisticamente nós tivemos resultados superiores da pesquisa. Em altura da parte aérea, por exemplo, tivemos incremento de 50%. Quando utilizado o paper pot, as raízes em torno de 200% em aumento das raízes. As empresas atualmente já usam o tubete como o principal recipiente na produção de mudas de eucalipto. Então, a descoberta, na verdade, a intenção de testar o novo recipiente foram os problemas de deformações que esse recipiente tubete provocava na produção de mudas. Então, assim, durante a fase de produção de mudas, as deformações que ocorrem lá em razão do tubete, elas perduram no campo. Elas reduzem, por exemplo, a produtividade dessas plantas no campo. Então, a ideia de usar o paper pot é tentar suprimir essas deformações, melhorar a qualidade da produção de mudas e também é um recipiente mais sustentável. Se você raciocinar do ponto de vista dos grandes projetos de restauração ambiental, projetos de reflorestamento para fins industriais comerciais, projetos de arborização urbana, a gente pode dizer aqui e afirmar que essa pesquisa, os seus resultados, vão assim ter uma influência em todos os setores da sociedade. Porque, na verdade, é o seguinte, se é para reflorestamento de fins comerciais e industriais, né, vai ser muito utilizado no setor de produção de celulose, de papel, por outro lado, de recuperação de áreas degradadas nas pequenas propriedades rurais. Por outro lado, né, vai ser utilizado também como parte integrante de produção de mudas para fins de execução de projetos de arborização urbana, enfim. Por esse sistema de paper pot, de biodegradável, nós estaremos retirando do ambiente aproximadamente 5 milhões e 500 mil toneladas de plástico produzido à base de petróleo, que é um ganho satisfatório, um ganho imenso para o meio ambiente. Isso significa dizer que o setor florestal está contribuindo, né, na potencialização da maioria de suas atividades em condições sustentáveis. A descoberta da penicilina foi um grande avanço para a medicina. Foi a partir desse antibiótico que várias doenças antes letais puderam ser curadas e hoje são tratadas com relativa facilidade. Os resultados com a penicilina foram tão impressionantes que por muito tempo acreditou-se que os problemas com doenças bacterianas haviam chegado ao fim. Infelizmente surgiram as superbactérias que são resistentes à grande maioria dos antibióticos.
Mas que tal uma alternativa aos antibióticos? Ou uma solução que pode ser usada junto com eles? Pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco investigam o potencial de produtos naturais e imunoterapêuticos no controle de infecções bacterianas. Observando a rica biodiversidade do Nordeste, cientistas perceberam que várias plantas apresentam componentes com potencial capaz de eliminar micro-organismos que sobrevivem dentro de células ou durante as infecções. Pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco investigam o potencial de produtos naturais e imunoterapêuticos no controle de infecções bacterianas. A era dos antibióticos se iniciou após Alexander Fleming descobrir a penicilina. Em 1945, ao receber o Prêmio Nobel de Medicina, Fleming alertou que o uso indevido das moléculas poderia levar à resistência das bactérias. Anos depois, em 2021, a Organização Mundial de Saúde estima que 10 milhões de pessoas poderão morrer anualmente devido às infecções por bactérias multiresistentes. Essa pesquisa ela iniciou aproximadamente em 2008, quando nós percebemos a necessidade de começar a investigar alternativas à utilização de antibióticos. Então, a Organização Mundial de Saúde ela alerta que em todo o planeta o problema da resistência a antibióticos ela deve alcançar o seu ápice em 2050. Então, nós começamos a investigar produtos naturais que pudessem ser utilizados para estimular a resposta imunológica no controle de infecções. Nós percebemos que na região Nordeste nós temos uma rica biodiversidade, uma série de plantas e produtos medicinais naturais que não foram investigados no contexto da utilização no controle microbiano. Então nós começamos a investigar algumas espécies de plantas, proteínas e compostos químicos que foram isolados de plantas e outros produtos naturais e começamos a perceber que vários deles tinham um potencial ainda inexplorado para eliminar micro-organismos, especialmente aqueles que são capazes de sobreviver dentro de células durante uma infecção. O professor Vitor acredita que, no organismo, a utilização desses compostos pode estimular o funcionamento do sistema imunológico e aumentar a eliminação de micro-organismos durante a infecção, e que há a possibilidade do uso em conjunto com os antibióticos. Os antibióticos eles são compostos químicos que, ao interagir com as células microbianas, produzem a morte desse micro-organismo, ou ainda evitam que esses micro-organismos se multipliquem, ou seja, os antibióticos eles agem diretamente sobre a célula microbiana, enquanto que os imunoterapêuticos eles não têm geralmente uma ação antimicrobiana direta, eles agem controlando a infecção porque ao estimular o sistema imunológico elimina o micro-organismo. Então, os imunoterapêuticos eles poderiam, em tese, ser utilizados em conjunto com os antibióticos no controle de uma infecção. Então, nós recentemente produzimos o depósito de 2 patentes contendo formulações cujos princípios ativos são produtos naturais que nós temos investigado ao longo de vários anos e essas formulações elas podem futuramente ser utilizadas para combater infecções. Claro que ainda são necessários vários passos, testes pré-clínicos e testes clínicos com essas formulações, para que de fato ela chegue à sociedade. Mas a nossa pesquisa é uma pesquisa básica e importante nesse sentido e que espera no futuro também fazer parcerias com empresas interessadas nesses produtos de forma a chegar a isso na população da forma mais rápida e segura possível. A seguir, os benefícios da Geoprópolis para o nosso organismo. Universiência volta já já. Você já deve ter ouvido falar ou até mesmo ter feito uso da própolis. O produto é elaborado pelas abelhas com ferrão a partir de substâncias resinosas coletadas na natureza. Agora, um termo cada vez mais comum é a geoprópolis, desenvolvida pelas abelhas sem ferrão. Uma pesquisa do Instituto Federal Baiano analisa a geoprópolis da abelha uruçu amarela como alimento funcional.
Os estudos apontam que é possível que o extrato da geoprópolis faça a inibição de bactérias que causam doenças a concentrações mínimas. Os pesquisadores também lutam para que haja uma legislação específica para tratar da geoprópolis. Vamos conferir a pesquisa. O projeto surgiu a partir de um que já existia, porém para a área animal, que era para a aplicação da geoprópolis para infecção, para combater as bactérias que existiam na mastite bovina. Eu gostei muito do tema central, que era a utilização de subprodutos da abelha, e quis trazer isso para o meu curso, que seria a engenharia de alimentos. A professora Juliana já era minha orientadora, e professora também, e aí nós tivemos a ideia de utilizar o mesmo extrato de geoprópolis, só que para combater bactérias, micro-organismos oriundos de alimentos. Conhecendo esse potencial dessas bactérias que podem estar presentes nos alimentos, a gente pensou na geoprópolis enquanto alimento funcional para prevenir infecções provocadas que poderiam ser provocadas por esses alimentos. Então a pesquisa voltou-se para isolar as bactérias diretamente de alimentos de origem animal. A partir do isolamento desses micro-organismos patogênicos, a gente avaliou a eficiência do geoprópolis para prevenir, para inibir o crescimento desses micro-organismos. O própolis puro, ele tem algumas abelhas sem ferrão, só que ele é muito mais comum nas apis, são as abelhas com ferrão. A abelha sem ferrão, ela produz geoprópolis, que é o própolis, a cera e tudo mais misturado com barro. Essa é a principal diferença que existe do geoprópolis para a própolis comumente conhecida. Das funções do geoprópolis até então estudadas, que é um produto que está em estudo, é ser antibacteriano. Então nós utilizamos dessa função a nosso favor. Também fizemos mais análises para saber até onde, quantos % desse substrato poderia ser utilizado para fazer essa ação. Nós trabalhamos com 2 números bem específicos, que é a concentração da geoprópolis, que é o número de 4% e o de 7%. O de 4 é onde deu início a ação antibacteriana, onde ela começou a fazer a ação inibitória dessas bactérias. E o de 7 é onde nós tivemos certeza, com todas as amostras que nós fizemos, de que ela realmente foi eficaz nas 2 bactérias patógenas que eu utilizei. Atualmente é muito comum utilizar o própolis, seja naqueles borrifadores com mel, outros substratos que você coloca na garganta para combater uma bactéria ali, e hoje já o própolis também pode fazer essa função. E com a disseminação da meliponicultura, é também mais um subproduto que pode ser utilizado e comercializado. E claro que assim como a própolis é utilizada também em vários pratos e outros produtos como um dos ingredientes ali presentes, a geoprópolis também pode se fazer presente. Se eu faço uso regular dessa geoprópolis, então o que acontece? O meu organismo, a partir do momento que ele tem contato com qualquer patógeno, ele vai conseguir responder mais rápido vai fazer com que a minha resposta imunológica seja mais eficaz. A função dos projetos de pesquisa é se criar uma literatura e uma base para, quando for utilizado, quando for amplamente divulgado e comercializado, ter um estudo, ter vários estudos, que se embase para aí sim nós sabermos quanto que pode ser consumido, a forma que pode ser consumido. Hoje o substrato, ele já é feito, o extrato de geoprópolis, ele já é feito com álcool cereais, para que seja possível fazer o uso. Existem meliponicultores que fazem a venda para você tomar e ser um alimento funcional, ele prevenir ou curar. Então, assim, não é um remédio. A gente precisa pensar em avaliar melhor físico-quimicamente o resultado desse geoprópolis, porque a gente avaliou ele microbiologicamente, temos uma diluição que nos mostrou uma resposta muito boa no sentido de inibir o crescimento dos micro-organismos, mas físico-quimicamente os parâmetros dele ainda são muito diferentes dos parâmetros do que a legislação que nós devemos seguir, para que esse produto possa estar no mercado de forma legal. Porém, essa legislação que está vigente não é legislação voltada para
a produtos de abelhas sem ferrão, é voltada para produtos de abelhas com ferrão, da Apis mellifera. Então, a partir do momento que são materiais diferentes e constituições diferentes, a gente precisa avaliar muitos resultados. A gente precisa ir seguindo, testando com outras amostras de outras regiões, ampliando os nossos testes para que a gente consiga mostrar aos órgãos reguladores do nosso produto e a eficácia do nosso produto. E o Universiense de hoje fica por aqui, mas no próximo programa tem mais pesquisas científicas das instituições públicas de ensino superior do Nordeste para a gente continuar conhecendo. E você já sabe, se tem alguma dúvida ou sugestão, envia para o nosso e-mail universiencia@uesb.edu.br que a gente esclarece num próximo programa. Tchau, tchau e até lá!